Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. O incrédulo sorrir desta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas ainda assim mistério se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Aqueles que têm a mente estreita para as realizações transcendentes da vida, para o entendimento das coisas espirituais, sempre terão dificuldade de entender certas adversidades que às vezes é colocado na parábola que não faz sentido para o entendimento daquela pessoa que naquele momento não está conseguindo entender, portanto, não quer acreditar. Mas nós precisamos perceber que, por mais que pareça pueril e ingênua uma mensagem, ela tem ali um conteúdo, principalmente as de Jesus, ela tem ali um conteúdo que nos faça refletir sobre a parte transcendente do convite. Não o convite direto, mas um conjunto de situações que levam as pessoas a tomarem um conjunto de ações e que traz, por conseguinte, um conjunto de consequências. A vida, sim, sempre se faz mistério para nós e procurarmos achar os pontos mais importantes de cada parábola. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios. Para ser achado o sentido oculto, Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes, ao caráter do povo a quem falava. Então, no momento em que nós estamos procurando conseguir o nosso processo de entendimento, muitas das vezes não vamos encontrar palavras para definir aquilo que nós precisamos saber. Portanto, aqueles que vão nos ensinar também não têm palavras para ensinar para nós aquilo que nós estamos procurando compreender. Numa parábola, as palavras vão estar sendo jogadas de forma a montar uma estrutura que leve a pessoa a pensar e a refletir. Desde que ela seja bem estruturada, bem montada, a pessoa então começará a desvendar certos mistérios que uma explicação mais direta não faria sentido naquele momento para aquela pessoa. Porque cada um de nós temos as nossas necessidades intrínsecas. Cada um de nós temos as nossas necessidades de aperfeiçoarmos, de colocarmos em nosso coração determinados valores. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Para interpretar cada parábola, nós temos que ter o nosso processo de entendimento. Para interpretar cada parábola, nós temos que ter a ideia daquilo que se quer passar. E muitas das vezes, quando nós fazemos a nossa interpretação, vamos ver o outro fazendo a interpretação dele, o outro dele, cada um fazendo a sua interpretação. Ou seja, para as parábolas, cada um de nós vai ter um sentido de entendimento. Para cada um de nós, virá um ponto de partida para que a gente faça as nossas reflexões e procure crescer. O incrédulo acha aquilo muito pueril, desiste, segue em frente, não para pensar. Aqueles que já querem despertar para uma coisa a mais no mundo espiritual, ao depararem com determinadas expressões das parábolas, começa então o seu trabalho de interiorização, seu trabalho de valorização íntima para que possa crescer em entendimento e em luz. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Logicamente que os egípcios também sabiam das leis divinas,
Os hindus também sabiam. Principalmente sabiam que se você não aproveitasse de forma útil a sua encarnação, você reencarnaria em situação delicada e complicada na próxima etapa. Até chegar ao ponto de entender o processo por uma mente psicose, você, um ser humano, reencarnar num bicho. Na realidade, também era uma parábola. Porque quando se fala das pessoas que tomam atitudes muito agressivas quando estão no poder, quando estão na posição de certo privilégio espiritual, ao reencarnarem na próxima etapa, reencarnam com uma série de limitações. Então eles diziam, essa pessoa é tal qual um boi, tal qual um cachorro. Segundo o entendimento e as expressões daquela época. Por isso, quando falava que reencarnar num bicho, estava dizendo que a pessoa ia reencarnar com uma série de limitações psíquicas para cumprir o seu processo de reajustamento pelas leis divinas. Logicamente, que aqueles que não tinham entendimento espiritual para entender isso criaram outros mecanismos, outros subterfúgios e perderam-se no caminho. Portanto, faz-se necessário aprendermos a caminhar para o entendimento superior. Aprendermos a caminhar para que as luzes divinas sempre venham ao nosso encontro, ao nosso fortalecimento, ao nosso aprimoramento. Para isso, precisamos estabelecer uma meta de evolução. Procurar estudar o Evangelho, procurar compreender essas leis divinas para que a gente haja com mais segurança, para que a gente haja com mais responsabilidade e respeito por nós mesmos e pelos outros. Aqueles que foram convidados primeiramente para integrarem ali as bases que iriam gerar as condições e as possibilidades para que Jesus viesse ao mundo, tinham que ter sempre em mente o processo progressista das religiões. Mas as ideias progressistas em área nenhuma bem aceita. Os únicos que querem a ideia progressista mais assiduamente são os físicos e o pessoal da eletrônica. Os outros dependem da física e da eletrônica para progredirem. Por mais que a física modernize seus conceitos, modernize as suas teorias, a sua filosofia, ainda tem pessoas presas às teorias da gravidade de Newton, às leis da mecânica, que estão certas, mas são limitadas à mecânica. Hoje nós já estamos na lei da teoria da relatividade, da teoria dos quantos, e assim por diante. Aí já falamos em física quântica, ainda tem gente falando e tentando explicar a vida pelo prisma newtoniano. Ainda estão atrasados no entendimento de uma coisa tão palpável como é a física. Falam como se a física quântica e a teoria da relatividade não existissem. Porque se eles adentrarem no mundo da relatividade, as coisas materiais perdem o sentido. E aí nós temos que começar a ver a vida pelo prisma das coisas espirituais. E quantos querem? Quantos aceitam? Quantos estão realmente dispostos a entenderem e agirem segundo os ditames das leis divinas? Segundo os ditames que aquilo que nós sentimos, pensamos, falamos e agimos interfere no nosso destino de forma notável. Precisamos então treinar a sentir o bem, pensar no bem, falar do bem e fazer o bem. Precisamos saber que o reino dos céus é de alegria e ventura, mas exige de nós aqui na terra renúncia, firmeza e determinação para chegarmos onde precisamos. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir as trilhas da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. A partir da vinda de Jesus, a perseguição ficou mais feroz. Aquele que era todo paz, todo amor, que só pregou a paz e o amor, viu diante de si
vários de seus seguidores a tomarem atitudes ferozes contra os que não eram cristãos. Embora no primeiro momento eles sentiram na pele a ferocidade daqueles que não queriam que as forças do bem se espargissem sobre a terra. Mas o mal derrota-se a si mesmo. E por todas as maldades aplicadas contra os cristãos, os fez mais fortes, os fez mais tenazes na fé e na resignação, trabalhando para que o Evangelho estivesse adentrando os corações humanos dali para frente. Foram alguns massacrados, humilhados, torturados, assassinados, sob as mais variáveis circunstâncias e ações. Mas cada vez mais o Evangelho ficava mais forte. Os cristãos se tornavam mais numerosos, até que então o cristianismo se estabelece no Império Romano como religião oficial para as perseguições, mas estabelece também um relaxamento da prática do cristianismo. Culminando na ferocidade dos cristãos na Idade Média, depois vem o Iluminismo, após o Iluminismo, o Renascentismo, estabelece-se o caminho de novo de uma reestruturação com mais possibilidades de liberdade de pensamento. E nós caminhamos até hoje sem entender direito os princípios cristãos. E precisamos, então, colocar em nosso coração as bases que nos levarão a estar sempre presente a ideia central do cristianismo, que é do amor, da solidariedade incondicionais. Façamos, meus irmãos, o bem possível. Trabalhemos, meus irmãos, pelo bem possível, porque somente trabalhando pelo bem, fazendo o bem, edificaremos o bem em nosso coração e faremos o bem verdadeiro para que a nossa caminhada evolutiva se resplandeça por toda a vida. Saibamos colocar o Evangelho no nosso coração. Saibamos entender o Evangelho, por mais massacrados que sejamos, por mais que sejamos desprezados por alguns, mas que tenhamos as condições de realizarmos e de construirmos o melhor possível para a nossa caminhada. Os convidados que se excusaram pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Aí você vai dizer assim, mas eu conheço alguém que cuida muito dos seus negócios, mas trata muito bem seus subordinados, embora não vá a nenhum templo religioso e aos finais de semana ele vai para sua casa de campo. E conheço também religiosos que são um verdadeiro capeta no seu ambiente de trabalho, mas no final de semana estão lá dentro do seu templo religioso como se fosse um santinho. Verdade. Existe. Mas façamos a seguinte pergunta. E se aquele bonzinho que vai para a sua casa de campo estivesse na atividade religiosa? Como ele seria? Ele daria conta? Ele teria força de ser bonzinho no ambiente de trabalho? E aquele que está sempre dentro das atividades religiosas do seu templo? Não vamos especificar a religião. Mas são muito maus no ambiente de trabalho. Já imaginou como que ele seria se ele não tivesse aqueles momentos dentro do seu templo? Ou melhor, será que ele não é atacado no ambiente de trabalho porque dentro ele faz muitas atividades no seu templo? Compete a nós não julgarmos, mas fazermos uma avaliação e nos unirmos em oração. Para que aquele nosso companheiro, para aquele que está ali cheio de tormentos íntimos no dia seguinte das suas atividades, possa se melhorar, possa sintonizar melhor com seus mentores, com seus protetores, possa livrar-se dos seus inimigos que o atacam impiedosamente. Por outro lado, podemos entender que essa pessoa que é muito boazinha nos templos religiosos e má fora do templo religioso, ele tem uma gangue de inimigos espirituais ou de comparsas do passado que não o perdoaram. E depende muito das nossas ações, nos unindo em oração, em bons sentimentos para com ele, que já entendeu a necessidade de ajudar, para que ele possa se melhorar ainda mais. Então, não podemos fechar um assunto de ponto de vista unilateral. Temos que achar 2 ou 3 opções para raciocinarmos sobre aquele caso, sobre aquelas possibilidades e vermos o que podemos fazer
para que cada um cresça e possa resplandecer a luz divina em seus corações. Nem sempre aquele que está em uma situação dita mundana é pior do que em quem está numa situação religiosa. Não somos nós que vamos julgar. Não somos nós que vamos tomar a atitude de dizer a esse e aquele que tome essa ou aquela situação. Compete-nos orarmos, vigiarmos, procurarmos nos instruir e procurarmos ajudar os outros a se instruírem também. Era crença comum aos judeus de então, naquela época, que a nação deles tinha de alcançar a supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas, como sempre, atendo-se a formas sem entenderem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. E parece que alguns ainda pensam assim. Até porque tem alguns que estão tendo a sua segunda ou terceira reencarnação desde aqueles 2000 anos, porque ficaram muitos séculos presos aos conceitos que cultivaram para si mesmos. E reencarnam auto-hipnotizado por aquelas ideias, manipulados por espíritos que pensam daquela forma. Por isso, precisamos começar a entender a transcendência da lei, a transcendência das regras que existem no mundo espiritual e que exigem de nós o olhai, vigiai e orai. Portanto, diante dessas situações adversas que nós vemos por aí, oremos. Mentalizemos o bem. Façamos nossas mentalizações para que esses espíritos tomem consciência. A importância da mentalização é que a gente irradia ideias construtivas. A importância da oração que a gente mantém ideias e pensamentos anestesiantes, refazentes. Por isso precisamos trabalhar o nosso íntimo para melhor entendermos. A posteridade de Abraão que cobriria toda a terra não é a descendência da raça a dominar nações. Não. É que ali, aquele singelo espaço, daquela pequena nação, viria o Cristo, que estabeleceria as regras que, sim, essas envolveriam toda a terra, essas seduzirão todas as almas, no futuro. Então, começaremos todos a agir segundo os preceitos ensinados por Jesus, mas que Abraão estabeleceu a base, o alicerce, para que a vida caminhasse, para que a vida se estabelecesse na sua mais ampla acepção. E essa vida pautada nos ensinamentos do Cristo, sim, é essa que vai prevalecer. Não a vida da dominação material, não a vida da dominação sobre as posses do mundo, mas sim sobre o entendimento das leis divinas. Abraão deu o primeiro passo para a edificação de um reino, onde seria preparado todo um povo, para que Jesus, ao chegar, encontrasse fiéis trabalhadores, fiéis escudeiros do Evangelho, fiéis escudeiros do novo ensinamento que nasceria para os corações humanos. Mas poucos, bem poucos, tiveram a coragem de abdicarem de velhas ideias e velhas concepções e abrir os caminhos da alma para novos entendimentos, para levar para o mundo, para todos os demais corações, a essência do amor divino que deverá conduzir nossas almas de hora avante para restabelecer das luzes em nosso coração. Meus irmãos, a vida traz para nós as seguintes oportunidades: ou praticar o Evangelho, ou receber em si mesmo as consequências de não praticar o Evangelho. Mas muitas das vezes, para aprendermos a praticar o Evangelho, temos que ter certas limitações no mundo para sabermos refletir. Portanto, precisamos aprender a interiorizar a bondade, interiorizar as forças do amor, da fé e da confiança em Deus, porque somente assim conquistaremos uma manhã de luz, uma manhã de bênçãos, uma manhã de realizações espirituais. Meus irmãos, façamos o possível para que o amanhã venha sempre resplandecer em nossas almas. Façamos o possível para que o amanhã venha sempre edificar em nossos corações as bases que nos levarão
a estarmos melhores do que já fomos, a estarmos melhores do que somos. E isso é entender o Evangelho. E para entender o Evangelho temos que entender e estudar Kardec, porque Kardec é a lâmpada, é o farol que veio iluminar as nossas consciências para que pudéssemos despertar para a importância de entendermos Jesus. Para despertar para a importância de interiorizarmos os valores que Jesus colocou para nós, porque somos almas eternas, imortais. E receberemos em próximas encarnações as consequências daquilo que fizermos hoje. Kardec deixou bem claro para nós. Jesus, a luz do mundo. Ele é aquele combustível que veio manter a chama acesa nos corações humanos. A chama do entendimento, a chama da razão, a chama da bondade que deve prevalecer em todos os corações. Façamos, meus irmãos, de cada oportunidade que a vida nos oferece, as bênçãos para o amanhã, que irá nos redimir, que irá nos impulsionar, para que as forças do bem adentrem em nossas almas, adentrem em nossos corações e sigamos convictos de que o amanhã será resplandecente, se soubermos acender a nossa velinha hoje e mantê-la sempre alimentada pela energia do amor, pela energia da caridade, pela energia do bem. Ninguém vai dominar o mundo pela força. Ninguém vai dominar o mundo pelas posses materiais. Nós aprenderemos a dominar o nosso mundo íntimo, sim, vigiando-nos, respeitando as leis divinas, compreendendo as leis divinas, para fazermos prevalecer em nossos corações e nossas almas a força do bem, a força do amor, que deve pautar nossas existências para sempre. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo concebessem a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu do mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Ao estabelecer o reino de Israel naquele pequeno espaço, hoje entendido como Palestina, o Estado de Israel, que é um país bem pequenininho, é ali então que começa a surgir um agrupamento de uma nação que começa a ter um costume bem diferente dos demais. Portanto, Emmanuel, no Caminhos da Luz, nos mostra que ali Jesus recolhe os espíritos mais bem preparados que tinham na Terra para poder entender a importância do Deus único. Os profetas, que na realidade eram médiuns, recebiam as instruções dos espíritos e até mesmo de Jesus, para poderem ter ali a sedimentação das verdades de um Deus único. Numa certa época, devido às circunstâncias que iriam ocorrer naquela região, então vem ao mundo José, que acaba sendo vendido para o Egito. Ele, ao chegar no Egito, se transforma em um primeiro-ministro do faraó e começa a orientar aquele povo, começa a organizar aquele estado. Então, quando chega a época da seca, os hebreus vão até lá, são recebidos. Passado o tempo de idas e vindas, José vem a falecer e o povo hebreu acaba ficando lá como escravo. Mais tarde, um pouco mais tarde, Moisés vem reencarnado como filho da princesa Termutes e filho do hebreu chamado Itamar, que era um artesão muito famoso no Egito. Ambos se apaixonam, então tem aquele filho, mas os profetas
egípcios, ou seja, os sacerdotes egípcios, recebem a informação que naquela época nasceria um homem, uma criança, que destruiria o Império Egípcio. Então, a atitude mais simples é dada a ordem de matar todas as crianças que nascessem naquela lua. E para a complicação de Moisés, ele nasce naquela fase. Mas a Termutes coloca-o numa cesta divina e coloca no rio, e então a sua cunhada vai lá e recolhe aquela criança. Termutes leva o faraó à ideia de que deveriam proteger aquela criança. Olha o desespero daquela mãe para tentar salvar o filho. E o faraó, que já tinha várias informações e sabia que ele era filho da princesa Termutes, aceita criá-lo. E Moisés começa a ser diferente. Apesar de toda a educação egípcia, ele começa a ter um grande amor pelos hebreus. Começa a lutar pela causa dos hebreus. Começa a educar os hebreus, porque ele era detentor íntimo de uma mediunidade fabulosa de domínio sobre os elementais e de efeitos físicos. A partir dali, como missionário da educação dos povos hebreus, como um grande legislador, ele começa a criar regras e leis e mostra para o faraó, que acaba cedendo a vários dos seus pedidos, mas nem todos, criando então alguns atritos entre ambos. Até que é oferecido a ele o conhecimento de um senhor chamado Pinehas, um jovem também mestiço, filho de egípcios, de uma hebreia com um egípcio. E então ele começa a estabelecer, ou melhor, filha de uma egípcia com um hebreu, e começa então ali a se estabelecer uma ligação de amizade meio estranha, porque um sabia do perigo do outro. Um ajudava o outro, depois desajudava. Ambos se temiam, ambos se respeitavam. E ali Moisés e Pinehas criam todos aqueles fenômenos para tentar tirar o povo hebreu de lá. E, ao mesmo tempo, Pinehas ajudava o faraó a desfazer os efeitos que Moisés fazia. Ambos, o trio, Menefitá, Moisés e Pinehas, sabiam dos perigos que um ou outro representava para si. E por isso, tinham devidos cuidados um com os outros. Estranho, mas se você ler o livro Faraó Menefitá, você vai entender. Passado o tempo, acaba que Moisés consegue transportar o povo hebreu, usando os seus conhecimentos, do seu poderio mediúnico, abre-se o Mar Vermelho em um determinado ponto, atravessa o exército e o povo hebreu e fecha sobre o exército do faraó, que bizonhamente foi atrás dele. Ele deveria ter ficado quieto, deixa que eles vão embora. Mas os hebreus simplesmente não foram embora. Tomaram algumas atitudes pouco louváveis na calada da noite e os egípcios furiosos vão atrás para buscar os seus pertences, que teriam sido surrupiados indevidamente. E nisso, Moisés fecha o mar sobre o exército egípcio e eles então sucumbem. A partir dali, o Egito é sempre tomado por outros povos e não conseguiu nunca edificar aquele grande império como tinha sido antes. É importante nós lembrarmos que um pouco anterior a Moisés, Tutmés III tinha criado várias construções pelo Oriente Médio para templos de iniciação. E naquela encarnação, Tutmés III, então, era Pinehas. E a partir dali, os templos de iniciação continuam pelo mundo, conhecido daquela época, e sendo direcionado segundo aqueles que dirigiam aqueles templos, aquelas ideias. Surge então, nesse período, dentre aqueles povos, pessoas destinadas a trabalhar a pureza do cristianismo que viria a nascer, sem compreender muito bem o que estavam fazendo, mas iam fazendo dentro das suas possibilidades, criando todas as condições para quando Jesus viesse, estabelecesse o reino divino entre os homens, pela prática do amor e da caridade. Mas, como ali, dentro daqueles povos tão bons, dentro daqueles espíritos já sublimados, existiam outros de extrema maldade, extremamente apegados ao fanatismo da época, para tomarem a atitude extrema de crucificarem o Messias. A partir dali, então, a cruz passa a simbolizar a nossa redenção espiritual pelo sofrimento que passaríamos para purificar nossas almas, mas também em nosso coração passou a surgir o amor, o entendimento do perdão, o entendimento da misericórdia, porque Jesus, o sublime Messias divino, pregado na cruz naquele momento difícil da sua existência, ele diz: Pai, perdoa-os,
eles não sabem o que fazem. É por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui pequeninos como somos, procurando aprender a seguir os ensinamentos do Cristo, procurando absorver os ensinamentos cristãos, para nos aperfeiçoarmos para aquilo que virá, a nossa existência, o nosso futuro, ao longo das nossas existências. Mantenhamos o sentimento de amor e de união. Oremos uns pelos outros para a edificação do bem, porque somos pequeninos grãos de areias, para construirmos a montanha fortalecida que nos abrigará de qualquer enchente, porque nós somos partes do plano do Cristo para integrarmos o reino do amor que deverá estabelecer-se na terra. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Esse é o perigo que nos assola até hoje. Somos pequeninos, fracos, mas muitas das vezes queremos nos achar fortes o suficiente para enfrentarmos as adversidades sem o devido preparo íntimo da oração, da prática do bem e da vigilância. Portanto, nós temos que ficar atentos para que sejamos, sim, parte daquele exército de Abraão que edificará e reinará sobre a terra, mas reinará com o sentimento de amor, mas reinará com o sentimento de paz, mas reinará com o sentimento de respeito pelas leis divinas. Estamos aqui, caminhando sobre esse solo, para livrarmos das idolatrias que ainda carregamos conosco, para livrarmos-nos dos sentimentos de inferioridade, de posse, de dominação, para conquistarmos a liberdade de consciência, de agirmos segundo os ditames das leis divinas. O mal chegaria ao cúmulo. A nação, além de escravizada era esfaceladas pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamar a observância da lei, para lhes resgatar, para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. E até hoje, presos a ideias conceptuais de um ou de outro, esquecemos de ver a ideia do Cristo. Esquecemos de ver a ideia do bem, que deve prevalecer em nossos corações. Antes de nos dividirmos em seitas, em facções fanáticas às vezes, ou displicentes em muitos casos, procurarmos sermos um exército do bem. Sermos a luz do mundo, sermos aqueles que iluminam-se a si mesmos e com a sua luz guia muitos outros pelos caminhos que precisam, sem muito barulho. Apenas caminhando firme convicção do bem. E é por isso que nós somos convidados, é para isso que nós somos convidados, é para isso que nós estamos aqui. Para trabalharmos intimamente pela edificação do bem, para trabalharmos intimamente pela edificação do amor. Porque somente essa edificação do amor e do bem nos impulsionará, nos guiará para os caminhos redentores que a vida nos oferece. E todos nós que estamos aqui, observando o firmamento cheio de estrelas, nós precisamos saber que a vida futura depende das nossas ações hoje. E estarmos na Terra ou em outro planeta mais evoluído ou menos evoluído depende de como agirmos hoje. Lembremos sempre, o futuro começa hoje. O amanhã será resplandecente de luz se soubermos colocar em prática os ensinamentos necessários para darmos os passos evolutivos importantes na conquista de nós mesmos, na conquista do nosso íntimo. Para sabermos que sim, Moisés foi uma base importante para estabelecer os ensinamentos a todos. Moisés foi aquele que pegou os ensinamentos sagrados reservados apenas aos anciãos e aos sábios, aos chamados sábios, e levou para o povo. Todos deveriam participar da ceia do Senhor.
Todos deveriam participar dos ensinamentos sagrados. Todos deveriam sorvê-los. Mas, quando saem do Egito para a terra prometida, mesmo peregrinando durante 40 anos no deserto, muitos levaram a semente da invigilância, da arrogância e da vaidade egípcia. Muitos levaram consigo determinadas ideias tortas que Moisés não conseguiu aplanar, até porque ele era um legislador. Quem vinha planar essas ideias, de tentar tirar essas ervas daninhas e colocar a força do bem naqueles corações, foi Jesus. E até hoje nós lutamos conosco mesmos para aprendermos a seguir os caminhos tal qual Jesus nos ensinou. Para aprendermos a seguir os caminhos iluminados tal qual o Mestre espera que façamos. Por isso, meus irmãos, tenhamos vigilância suficiente para agirmos segundo os ditames da nossa consciência, segundo os ditames que precisamos empregar para o nosso processo evolutivo. Porque a vida sempre resplandecerá em amor e paz, se soubermos ser vigilantes o suficiente para estarmos caminhando ao longo da nossa existência, com amor no coração e, acima de tudo, com um sentimento cristão em nossa alma. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam a comparecer no festim das bodas. E aí? Nós estamos sendo aqueles hebreus simples e puros de coração que procuravam entender o espírito da letra? Ou somos ainda os fariseus e saduceus que tentamos sacrificar o espírito da letra? Cada um de nós devemos procurar responder no íntimo de nossa alma. E procurarmos ver que devemos nos educar o suficiente para caminharmos com segurança e com eficiência para o encontro com o Pai. Saibamos, pois, que Jesus, a sublime luz que nos conduz, espera que cada um de nós façamos o melhor possível, por estabelecermos as metas que devemos alcançar, que devemos obter para o nosso processo evolutivo. E como a questão é de fórum íntimo, a gente faz as nossas reflexões, você vai ouvir, vai fazer suas meditações e as suas reflexões. Mas a escolha da porta para que você adentre é sua. A leitura que você vai fazer ao longo do caminho que você escolher deve ser aquele que Jesus ensinou. A leitura que você vai fazer ao longo da sua existência deve ser aquele que Jesus ensinou. E, portanto, olhai, vigiai e orai. Porque você não sabe quais as tentações ainda existem no fundo de sua alma. Portanto, você não sabe os adversários que encontrará no caminho, até mesmo os aliados. Porque os aliados podem ser muito mais perigosos do que os adversários. Porque o íntimo de cada um não é revelado à primeira vista. Apenas temos simpatias que podem ser perigosas. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque não sabes quando chegará o tempo da colheita. Porque não sabe quando chegará o tempo em que o Senhor baterá à sua porta e dizer: quantas moedas de luz angariaste ao longo da caminhada pela oportunidade que te dei. Fora, contudo, injusto acusar o povo. E ainda injusto acusarmos a quem quer que seja. É necessário refletirmos sobre a postura íntima de cada um de nós. Para sabermos trilhar o caminho redentor, para sabermos trilhar o caminho do amor, onde a compaixão e a fraternidade devem pulsar em nossas almas, impulsionando-nos para o encontro com o Senhor. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. E estes, acolhendo-a, seriam admitidos no festim em lugar dos primeiros convidados. Eis a questão.
Nós estamos sendo aqueles que vamos trabalhar realmente com valores espirituais na seara do Cristo? Para recebermos o pagamento justo, até mais do que os primeiros? Ou simplesmente ficaremos observando à margem, presos a conceitos do passado que não se adequam mais ao presente e também não sabendo conquistar o futuro porque não conseguimos nem ver o presente direito? É necessário nos prepararmos, é necessário procurarmos fazer valer as ideias sublimes do amor que resplandece. É necessário fazermos por onde alcançarmos a paz. Mas, principalmente, é necessário colocarmos os ensinamentos sagrados em nosso coração. É necessário refletirmos se a nossa conduta está condizente com a vontade do Pai. Porque o convite foi dado a todos, bons e maus. Ontem talvez tivéssemos sido muitos maus e hoje tentamos ser bons, mas a maldade de ontem ainda fala alto no nosso coração. E por isso, torna-se necessário buscarmos trabalhar na edificação das forças do bem em nosso coração. E para fazermos isso, precisamos estudar o Evangelho. Principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz as máximas morais do Cristo devidamente explicadas para o nosso bom entendimento. E aí, entendendo os valores morais, começarmos a colocá-los em práticas em nossas vidas, amaciando nossos sentimentos, amaciando nossas tendências perigosas, para que elas possam ser vencidas pelas boas tendências que devem nortear o nosso futuro. A vida, meus irmãos, é cheia de detalhes. A vida é um jogo. Só que nesse jogo não tem Ctrl Z. Não tem como refazermos a jogada. Fez, está feito. Para refazermos, às vezes, exige de nós lágrimas, renúncias e sofrimentos. Portanto, estejamos atentos em quais cartas vamos dar em cada jogada da vida, para podermos caminhar com segurança, certos de que o Pai nos conduzirá ao resplandecente reino de luz, se soubermos ser fiéis a Jesus. Mas não basta ninguém ser convidado, não basta dizer ser cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condições expressas, estar vestido com a túnica especial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Reencarnar numa família judia não quer dizer que você é judeu e muito menos quer dizer que você está salvo. Porque cada um precisa de não dizer-se cristão, mas ser cristão. A condição de ser salvo não é estar nessa ou naquela etnia, nessa ou naquela raça. É estar presente na encarnação, vivendo a sua integridade, com respeito e sabendo impor a si mesmo as necessárias disciplinas, as necessárias renúncias. Porque somente sabendo impor em nós mesmos as nossas necessidades, a nossa renúncia, saberemos conquistar o amanhã, saberemos buscar a luz, saberemos vivenciar as leis do amor, para que a vida resplandeça em plenitude na nossa existência, para que a vida resplandeça com todo o esplendor do amor de Jesus, transformando as nossas ações em fonte de luz, para continuarmos sempre trabalhando na caridade com compaixão e responsabilidade. Porque é preciso, acima de tudo, limparmos a nossa túnica manchada pelo sangue do passado, pelos crimes do passado, que não fomos santos. Nenhum de nós fomos santos. Para construirmos, sim, uma túnica de paz, resplandecente de luz, resplandecente de bênçãos, resplandecente de caridade, que nos conduzirá a um amanhã certamente de felicidade, mas não a felicidade que o mundo nos oferece, recheada de prazeres materiais, mas a felicidade que nos conduz ao reino da consciência tranquila, daqueles que se juntam aos espíritos do bem, aos mensageiros celestes, para trabalharem na seara do Senhor com o compromisso de fazerem sempre o melhor, de fazerem resplandecer em seus corações as bases que edificam o amor, porque a lei divina deve estar sempre estabelecendo a meta a ser alcançada, a renúncia a ser praticada, as virtudes
a serem interiorizadas. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. E a caridade não é só oferecer o pão, é também saber silenciar. É também saber elevar-se ao Pai em oração pedindo a sabedoria, pedindo ajuda. É também saber dizer não quando as coisas não forem condizentes com a vontade do Pai. É importante saber interiorizar valores. É importante saber interiorizar ideais superiores. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, com poucos são os que a aguardam, que a aplicam proveitosamente. Com poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Poucos são aqueles que verdadeiramente procuram despir-se da túnica do passado para colocarem a túnica de luz que nos conduz ao reino de Jesus. Quantas vezes fomos convidados a trabalharmos na seara do Pai? Quantas vezes transgredimos as leis divinas e perdemos-nos no meio do caminho, tornando inútil a nossa encarnação, se não às vezes até mais desastrosa para criarmos mais dores, para repararmos em encarnações futuras. Quantas vezes erramos, sem sequer se preocupar na possibilidade de acertar. Mas agora, nós temos o cântaro de luz, a essência de amor, trazida por Jesus e explicada por Kardec. Esse cântaro, que produz esse néctar divino para alimentar nossa alma, nos dá a oportunidade de sabermos escolher o caminho, com mais sabedoria, com mais discernimento e com mais determinação. Sigamo-lo. Jesus nos convida faz séculos. Nas galáxias que circulam pelo mundo, há quem muito nos ama e irradia amor por nós. Para sermos cidadãos cósmicos, precisamos estar livres das peias que nos prendem ao solo terreno pelo sofrimento, pela angústia, pelo ódio de muitos. E é por isso que precisamos aprender a resplandecer a luz do amor. É por isso que precisamos resplandecer em bênçãos. Perdoar incondicionalmente. Trabalhar na medida de nossas forças, para que o amanhã de luz venha resplandecer em nossos caminhos, venha resplandecer na nossa caminhada, deixando para nós a bênção do amor, a bênção da paz, da fraternidade, da confraternização, da responsabilidade perante Jesus de nos conduzir para sermos verdadeiramente escolhidos, porque soubemos trabalhar, soubemos realizar o bem, soubemos ser úteis na seara bendita. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que as forças do amor envolvam seu lar, envolvam seu coração, despertando em ti as fibras mais íntimas, iluminando-as com o amor do Cristo, para que você seja, a partir de hoje, um cidadão condizente com as leis de amor, um cidadão condizente com as leis da fraternidade, e você possa se tornar um trabalhador divino, onde quer que você esteja, colocando em prática esses ensinamentos sagrados, que se transformarão em luz, que te iluminará os caminhos, que nos conduz a Jesus. Paz e luz para todos nós.